Bem, então, boa tarde, pessoal. O meu trabalho da Luana chama-se Estágio em Terapia Ocupacional na Atenção Básica, no contexto de pandemia de Covid-19. Relato de experiência de estagiários da UFSCar. Então, a nossa intenção foi mais abrangente e poder ilustrar quais foram as possibilidades que a gente observou, quais foram os nossos desafios, né, e obstáculos, para a gente conseguir promover a discussão. E, pensando na discussão, a gente queria fazer uma pergunta para vocês, assim, participantes, principalmente pensando no pessoal da disciplina. Como você acha que foi o estágio em TO na atenção básica na modalidade remota? Então, a Luana vai compartilhar no chat o link do Mentimeter. O Mentimeter, pessoal, é só uma plataforma, né, de interação online e ele vai montar uma nuvem de palavras para a gente, conforme vocês forem contribuindo com uma palavra, de como vocês acham que foi. Conseguiu, Lu? Sim, tá aí no chat já. Certo. Vou abrir aqui. Todo mundo, gente. Todo mundo, podem colocar como vocês acham que foi. Em uma palavra, por gentileza. Pessoal, pensando no nosso tempo, a gente vai passar de uma maneira um pouco mais rápida, tá bom? Mas a gente pode retomar na discussão se for interessante para o grupo. O Everley, pelo que eu entendi, todos podem responder, não é só quem fez estágio na ABS. É como vocês acham que foi. Isso. Bem, então a gente já recebeu aqui algumas palavras. Desafiador, tá bem assim, tá? Bem centralizado, maior, realmente foi desafiador. Distante, complexo, potente, difícil mais uma vez. Confuso, novidade, surpreendente, diferente, desafiador também apareceu. Acho que a pessoa tentou colocar incompleto, faltou um O. Delicado, enriquecedor, desafiador também apareceu. Então, acredito que desafiador tá com mais frequência. Desigual, interessante, cuidado aos trabalhadores. Bem, então, foi difícil, foi desafiador, distante. Aí aparecemos mais aqui também. Novidade Tá aqui. Realmente. Sim, realmente, uma grande novidade. Muito bom. Tipo, eu vou parar. Avança? Eu vou parar a apresentação só por causa do tempo, tá, gente? Depois a gente pode voltar com ela completinha e tudo mais. Isso. Tá, deixa eu só me achar aqui na nossa apresentação. Vocês estão conseguindo ver ainda o Prezi? Tem que clicar o sininho na Ana Paula, gente. Pode seguir, Lu. Então, gente, acho que mais ou menos o que vocês falaram assim, vai acabar surgindo conforme a gente for discutindo aqui, né? A gente quis destacar, então, na verdade, duas características do nosso trabalho, né? Que a gente viu que tiveram coisas possíveis, mas tiveram também muitos obstáculos, né? Limitações, assim, e acho que é o que a gente vai trazer. Então, né, o que foi possível, né? A gente observou que foi possível prestar um cuidado enquanto TO para pessoas, né, do território e que foi possível criar aí espaços de saúde, né? Mesmo que de forma mais limitada ou meio diferenciada. A gente descobriu também que a maioria das coisas que a gente conseguiu ofertar, né, enquanto TO aqui no estágio, condiz com o que a literatura traz, né? Mesmo também essa literatura sendo muito pouca ainda, tipo, em relação às ações de TO no âmbito remoto e especificamente na atenção básica de saúde, né? E que assim como as possibilidades, as dificuldades, né, obstáculos, aí, limites também foram aí condizentes com o que a literatura trouxe sobre a ação da TO remotamente, né? E aí eu acho que vão vir ações possíveis aí, a gente vai falar um pouco das ações possíveis e limitantes que a gente teve.
Bem, então a gente vai fazer um apanhado de quais foram essas possibilidades. A gente vai passar, assim, dar uma pincelada, né, nos nossos cenários, e não é de uma forma muito pormenorizada, tá? Só para a gente ter uma noção do que foi possível. Bem, então no consultório na rua foi possível a gente acompanhar a equipe do consultório na rua semanalmente, né? Então a gente encontrava com a equipe toda segunda-feira e trabalhava algumas temáticas. Então discutimos os impactos da pandemia, discutimos vida, morte e luto, discutimos relações familiares. Foi possível propor atividades que eles faziam com antecedência e traziam para os nossos encontros para que eles fossem mais potentes. Pensando no Centro Pop, foi possível mensalmente realizar o apoio institucional. Então, o apoio institucional é mais uma reflexão da prática profissional, não era em si um acompanhamento terapêutico. E ficava mais à frente da professora Sabrina, ela que conduzia, e a gente acompanhava, né, claro. Daí no contexto do NASP, né, foi possível a gente conduzir um grupo de adolescentes, meninas do território, né, com o intuito de proporcionar um espaço de escuta e acolhimento, um autocuidado aí no contexto mais grupal, organização de estratégias aí para uma melhor adaptação no contexto de pandemia, alguns cuidados aí com a saúde mental e, claro, criação de vínculos e amizades entre elas, né. E aí a gente viu que foi possível, sim, criar esse espaço gerador aí de saúde, e que os objetivos alcançados, que inclusive foi um feedback das meninas para a gente, né. E ainda no cenário do NASP, eu e minha dupla, que no caso foi a Rafa, né, a gente criou uma rede social, que no caso foi o Instagram, né, que o NASP AB aí de São Carlos, com o objetivo de construir uma presença digital, né, como uma das formas de driblar, então, alguns dos impactos do isolamento social e dessa mudança aí causada pela crise pandêmica, né. A divulgação, assim, os posts que a gente quis fazer foi mais direcionado na promoção e educação em saúde, né, e esperamos que continue nessa linha aí. Também foi possível realizar o Programa Saúde na Escola em parceria com a Escola Estadual Vitor Meirelles, em Campinas. Foi um projeto mais pontual do nosso estágio, então foram 5 encontros semanais, nos quais a gente estava inserido na disciplina Mente Sã, Corpo São, que era ministrado pelas professoras de Biologia e de Educação Física. E aí a gente quis considerar a proposta da disciplina, né, e relacionar a questões de saúde mental, trabalhando, então, diversos temas que eram escolhidos pelos próprios alunos. A gente trouxe esse protagonismo deles, assim, né. Então, a gente trabalhou temas como redução de danos, lidar com crises, né, de ansiedade, aí, estratégias de controle de ansiedade, falamos sobre transtornos mentais também. E aí, em todos os encontros, a gente queria interagir com eles, a gente queria proporcionar uma participação ativa deles mesmo, assim, né. Então, a gente sempre levava questões disparadoras, ou a gente encaminhava atividades para eles que eles pudessem, para poder mobilizar eles e gerar uma discussão, assim. Então, foi bem legal. Inclusive, eu vou até falar uma frase aqui, a gente recebeu uns feedbacks, e aí uma delas aqui foi de um aluno: obrigada pela presença de vocês nas nossas aulas, ajudou muito nos meus conhecimentos, que até me ajudará na faculdade que eu quero fazer. Ai, que bonitinho, gente. Alguns estudantes trouxeram coisas assim. Bem, também foi possível, dentro do cenário do DEAS, a gente realizar um projeto chamado Acolhe 2020. Ele era voltado para os estudantes calouros e veteranos da engenharia de materiais. Também era mensal, então nos encontrávamos toda quarta-feira, também para discutir alguma temática de ansiedade, como organizar-se para realizar as disciplinas. Nós iniciávamos com uma maneira mais grupal, e depois eles se dividiam em pequenos grupos, com a presença de alguns professores. Então foi muito bacana promover, né, essa interação entre aluno e professor nesse momento tão delicado, né, doente. E nós também pegamos uma frasezinha lá no chat, um aluno colocou assim: gostaria de agradecer a todos pelo acolhimento, o projeto é sensacional. Atrelado também a esse projeto do Acolhe, também foi possível realizar acolhimento individual pelo DEAS, daqueles estudantes que demandavam um cuidado assim, mais próximo em termos de saúde mental. E além dos acolhimentos individuais, né, a gente também fez aí os atendimentos individuais semanais pelo cenário do DEAS, né, de estudantes da graduação da UFSCar, bolsistas ou não, e a gente viu muita potência, assim, a gente viu processos muito potentes e propostas de atividades bem interessantes, apesar de toda a distância, né. A gente teve que se reinventar e se adaptar aí, né, de como propor e às vezes um fazer junto ali, né,
mas tivemos uma vantagem escancarada, assim, que foi estar, de certa forma, dentro da casa da pessoa, né? Então, a gente conseguia que a pessoa nos mostrasse algumas atividades, algumas coisas dela ali na hora pra gente, era muito mais fácil acesso. E também, às vezes, observar algumas coisas do ambiente, né? Para poder trazer ele para nossa conversa e tudo mais. E aí, além desses cenários, né, foi possível também a gente iniciar uma proposta de apoio a trabalhadores da rede de saúde de São Carlos, né, que estão aí na linha de frente com o combate à Covid, né, 19, através do grupo de educação permanente, né, em parceria com os professores e alunos da psicologia e terapia ocupacional, que foi realizado no começo da pandemia, um mapeamento, né, das necessidades e demandas desses trabalhadores por meio de um formulário. E aí a gente fez uma coletânea, então, de ações ou produtos, materiais para consulta e informação referente, né, a todas essas, o que eles trouxeram. E aí a gente também deu início aí agora a um projeto de extensão de apoio à permanente para o próximo ano, no início do próximo ano. Bem, então esse foi um apanhado assim mais geral do que foi possível da gente fazer. E agora a gente vai dialogar um pouco com os limites e as limitações, né? Bem, com aquele encontro com a professora Estela Mares, ela mesma pontuou que tem populações que a gente não ia conseguir acessar remotamente. E, de fato, a gente conseguiu observar isso na nossa experiência de estágio. Mas não só as pessoas tinham dificuldade, né, as pessoas que a gente acompanhava, mas nós mesmos tínhamos dificuldade, né? Não é sempre que a gente garantia o acesso à internet, né, que fosse funcionante, que desse tudo certo naquele dia. Nem mesmo os serviços nos quais a gente estava inserido garantia esse tipo de estabilidade sempre, né? Bem, então falando um pouquinho mais sobre isso, no cenário do Centro Pop, a gente ofertou acompanhamento individual, semanal, a pessoas em situação de rua. E a gente observou vários atravessamentos, então a internet era muito instável, não tinha acesso ao dispositivo que eles tinham, não tinham câmera, então dificultava um pouco, né, na nossa interação, a nossa proposta de atividade. Temos a hipótese de que também o espaço talvez não era o mais protetivo para que eles pudessem trazer, né, as suas questões. Em muitos atendimentos a gente ouvia ao longe, né, algumas vozes, dando a entender que talvez essas vozes estivessem um pouco próximas. Então a gente ficou refletindo o quanto que de fato eles estavam num set legal, né, num espaço bacana para ser atendido. Mas a principal questão que a gente refletiu para essa população é o quanto que faz sentido eles serem acompanhados remotamente, né, interagindo com o computador, o quanto que de fato a gente, enquanto TO, estávamos acessando as suas reais necessidades, né, e ofertando um cuidado que fosse mais efetivo. E essa instabilidade na internet também, né, e, claro, outras questões aí pessoais, familiares, interferiram bastante na participação dos usuários em atendimento conosco, né, nesse cenário aí pandêmico e remoto, né, especificamente. E isso foi muito frequente também no grupo de adolescentes, né, do NASCE, e no PSE, com os alunos do ensino médio. No PSE, por exemplo, a gente teve adesão apenas de 4 alunos aos encontros, né, dos mais de 20 que estavam inscritos na disciplina. E a razão disso, segundo as professoras, né, foi que muitos deles se inseriram no mercado de trabalho, tanto informal quanto formal, né, para poder ajudar na renda da família, porque os pais ficaram desempregados durante a pandemia. Isso também aconteceu, né, com algumas... A gente viu alguma realidade parecida com as meninas do grupo de adolescentes, e também um relato de sobrecarga aí das tarefas escolares e domésticas. Opa, nem na hora errada. Também no cenário do DEAS, a gente ofertou um grupo de acolhimento, de escuta, de resgate de atividades significativas para os estudantes bolsistas do Programa de Assistência Estudantil da UFSCar, mas não teve adesão, né? Só apenas uma pessoa se inscreveu e ela não apareceu. Então a gente ficou refletindo o quanto que de fato estava sendo interessante mesmo essa oferta. Então, muitos grupos PIAPs já tinham sido ofertados lá para julho, agosto, alguns já tinham se encerrado, mas alguns ainda estavam acontecendo. Também começou o EMP, que foi aquele susto, né, para muitos estudantes, sendo muito cansativo, eles traziam para gente, no grupo PIAP, no caso, que eu estava inserida. Então, a gente ficou perguntando o quanto de fato estava sendo interessante, né, o quanto uma atividade online seria potente, mas o que mais que a gente poderia ofertar, sabe? E aí, para finalizar um pouco essa questão das dificuldades, né, o próprio mapeamento das necessidades dos trabalhadores da rede, né, a gente percebeu a falta de assistência e suporte para eles, né.
provenientes aí da gestão e também de um investimento em tecnologia para proporcionar, de fato, o cuidado remoto, né? Então, no NASF, por exemplo, né, a TO e os outros profissionais utilizavam o celular ou notebook próprio, né, pessoal, para a realização aí das reuniões, matriciamento, as discussões de caso e também, às vezes, o próprio contato com a população adstrita. Então, a internet também, às vezes, ela também era muito instável em algumas das unidades de saúde e que dificultava um pouco de acesso. E aí, como a Ana falou lá no começo, que o mesmo ocorria com a gente, às vezes, né, nós estagiárias, e que isso interferia um pouco, assim, na dinâmica de atendimento remoto. E essa foi uma questão, assim, em particular, né, falando que a literatura também confirmou como uma das principais dificuldades de forma geral, né, essa falta de investimento aí. E aí, para concluir, então, né, nosso pensamento, todas as nossas discussões aqui, que assim como a gente viu, né, na literatura e também observou com a nossa própria prática, né, vimos potencialidades dessas novas experiências, né, uma nova habilidade aí comunicacional e de cuidados mesmo de saúde. A gente descobrimos outras ferramentas aí que a gente pode nos auxiliar em organização de certas tarefas e que vão, sei lá, provavelmente ser agregadas aí a um hibridismo, né, da nossa prática, talvez, pós-pandemia. Mas também vimos, né, que assim como houveram potencialidades, também houveram muitas dificuldades, muitos limites, muitos obstáculos. E a gente viu que, então eu quero deixar aqui, né, um pouco de a gente pensou em trazer umas reflexões, uns questionamentos para refletir e talvez, quem sabe, aí dar início depois, né, para o nosso espaço de discussão e debate. Então, deixa eu só te pôr maior aqui. Então, quanto o acesso ao cuidado em saúde e informação está sendo, de fato, universal, integral e equitativo durante a pandemia? E a gente sabe que a pandemia ela vai passar, né? Mas e as desigualdades e as injustiças? E o que a terapia ocupacional dentro desse espaço, então, né, apresenta de potencialidade nesse momento pandêmico? E o que falta, então, para que a oferta de cuidado seja efetiva? Bem, então ficam aí as questões reflexivas para a gente pensar. Bem, foi isso a nossa apresentação e a gente agradece muito a atenção. Ana, Luana, eu que agradeço demais. Fiquei aqui fofocando com a Paula e com a Lana no bastidores, que eu estou emocionada de ver a apresentação de vocês, porque a gente teve um esforço muito grande, assim, para pensar essas possibilidades, e a gente realmente foi um dos poucos estágios que ofereceu permanência, né, da continuidade do estágio, por conta de uma aposta no novo, né, no desafio, naquilo que... e que foi muito bom, assim, poder ver essa síntese da apresentação de vocês e ver que, mesmo com todas as limitações e desafios, a gente fez dar certo, também porque a gente estava com um grupo muito especial de estagiárias. Então, para dar continuidade a isso, eu vou sugerir, pessoal, da gente primeiro ouvir todas as experiências e depois a gente abre para a rodada de apresentação, tudo bem? Então, poder contar com esse grupo potente de estagiárias e com um grupo potente de preceptoras que a gente teve para sustentar essa parceria, né? Tá aqui a Aline, Ivonete, mas também Caroline e outras preceptoras que estiveram com a gente, foi o que fez essa prática dar certo, né? Mesmo com todos os limites e desafios. Então, agora eu passo a palavra para a Larissa Placeres e para a Rafaela Pereira Silva. Só um minutinho para eu compartilhar também a apresentação. Essa é a Larissa, tá, gente? Deu certo? Tá indo. Você conseguiu me ver? Deu certo. Amplia a tela. Isso. Boa tarde a todos. Meu nome é Larissa. Minha dupla nesse espaço foi a Rafa. E o nosso trabalho trata-se de um relato de experiência em um grupo de gestantes. E nesse semestre, né, por conta do cenário atual de pandemia, o estágio de atenção básica em saúde aconteceu de forma remota, e isso foi o que possibilitou a nossa inserção, né, em diferentes equipamentos, em diferentes espaços da atenção básica, e entre eles o grupo de gestante do Departamento de Enfermagem da UFSCar.
Então, fazendo um breve resumo, né, sobre o grupo, ele iniciou-se em 2013 e, devido à pandemia, esse ano ele está sendo ofertado remotamente. Atualmente, o grupo conta com 27 gestantes de diferentes cidades e seu principal objetivo é o apoio à gestação, ao parto, à amamentação e à maternagem saudáveis. Ele é coordenado por uma docente do Departamento de Enfermagem e conta com uma equipe interprofissional, com estudantes e docentes dos cursos de enfermagem, fisioterapia e terapia ocupacional. Então, ao pensarmos, né, um pouco sobre a experiência também de atuação em um cenário remoto e a nossa atuação, né, enquanto estagiários de terapia ocupacional, podemos definir essa experiência como muito enriquecedora, considerando que ela possibilitou, né, a ampliação do nosso conhecimento teórico em relação à prática e a nossa inserção em um espaço novo que provavelmente não estaríamos presentes no cenário presencial, né? Houve também uma maior aproximação com o público-alvo, no qual nunca havíamos trabalhado, e a criação de vínculos e trocas entre estudantes, profissionais de outras áreas e com as próprias gestantes. Durante o desenvolvimento do trabalho, né, e a elaboração do nosso artigo, notamos uma grande escassez de publicações que abordem a atuação específica do profissional de terapia ocupacional dentro de um grupo de gestantes na atenção básica. E, sendo assim, a gente resolveu pesquisar de um modo mais geral como é o funcionamento e as práticas de um grupo de gestante na atenção básica, e, através disso, tentar fazer um link, né, com o que a gente identificou como o olhar da terapia ocupacional. Então, de modo mais geral, os grupos costumam ser um dos métodos utilizados pelo Serviço de Atenção Básica em Saúde para dar suporte à mulher e à família durante o período gestacional. Eles têm como objetivo a prevenção e a promoção em saúde, né? E funcionam como estratégias educativas que possibilitam a criação de um espaço de diálogo e a reflexão das transformações físicas e também dos papéis sociais nesse período. Ao mesmo tempo, eles podem representar também um complemento dos atendimentos individuais, que normalmente já são realizados durante o pré-natal. Além disso, pensando um pouco no encontro com a TO, né, podemos identificar que eles auxiliam também na melhora da autonomia, no aumento das potencialidades, na maior valorização da saúde, pelo oferecimento de uma assistência mais humanizada, na contribuição na sugestão de melhoria dos hábitos das gestantes e na diminuição da ansiedade dessas mulheres, que também foi algo bastante perceptível durante os nossos encontros com elas. Em relação à nossa inserção no grupo, então, tivemos avaliações positivas vindas das gestantes em relação às nossas ações. Elas relataram uma melhor contribuição, troca de informações de qualidade, compartilhamento de experiências com base em evidências e dinâmicas diferentes das habituais, contribuindo, então, no modo de expressarem suas emoções, opiniões e partilhas, promovendo uma troca de saberes capazes de serem multiplicados para outras pessoas. Além disso, as ações contaram, então, com um olhar ampliado e uma escuta qualificada, tornando o grupo um espaço de acolhimento, sensibilização e de atenção ao próprio corpo. Pode passar. Quando pesquisamos sobre estudos que falam sobre esse assunto, então, encontramos alguns autores que falam que terapeutas ocupacionais em grupos de saúde da mulher fazem uso de atividades expressivas e técnicas artísticas, como pintura, desenho, colagem, entre outros. E objetivando, assim, então, a representação dos sentimentos, troca de experiências, autoestima e autoconhecimento. E aí, dessa forma, então, a gente sugeriu, né, no grupo, uma atividade de representação do parto, onde a proposta era que as mulheres ficassem mais livres para representarem o que idealizam de uma forma mais criativa e expressiva, desse momento que é tão esperado e falado nos encontros. Então, a gente pediu para elas fazerem uma representação que fosse através de imagens, poemas, músicas, recortes, desenhos, o que elas quisessem e pensassem, né? Durante a atividade, então,
as mulheres optaram por fazer uso de diversos elementos, entre esses apareceu então uma obra de arte do Salvador Dalí, desenhos que eram a representação do parto em si, então eram desenhos de como elas queriam o parto, e geralmente eram em casa, com elementos pessoais e acolhedores, né? Apareceu também uma pintura, como a pintura do quarto do bebê, e o compartilhamento de músicas, uma música famosa do Renato Russo e uma música de uma banda que chama Graviola e o Lixo Polifônico. E apareceu também um poema. E aí, depois que a gente fez, né, a apresentação, foi discutido e a gente elencou em um formato de mural. A atividade trouxe muita emoção, acolhimento e o acolhimento de idealizações pessoais para o encontro. E essa atividade também contou com o apoio das parcerias dessas mulheres, o que deixou ainda mais sensível e emotivo o encontro. Essa atividade também se diferenciou das demais porque ela perpassou do formato de diálogo, que é tão comum em todos os encontros, e trouxe um formato mais dinâmico e expressivo. Pode passar. Pensando, então, um pouco no trabalho interprofissional, como falamos, né, nesse grupo tivemos um trabalho entre terapia ocupacional e enfermagem, e falando um pouco do trabalho interprofissional, é um método que visa o aperfeiçoamento da qualidade da atenção em saúde e a implementação da prática colaborativa em saúde, agregando experiências de diferentes profissionais, né, e estimulando o diálogo entre eles, para que as decisões sejam tomadas objetivando a integralidade do cuidado. E essa integralidade amplia a atuação dos profissionais e as conquistas de seus objetivos, potencializando, então, as práticas e produtividade, os resultados obtidos e a melhoria do acesso à assistência em saúde. E assim, como relatado pelas coordenadoras do grupo sobre a nossa entrada, né, foi possível, então, elas falaram que foi possível contribuirmos com a inserção de diferentes componentes no grupo, promovendo uma ligação de saberes através de uma competência diferenciada, com proposta de atendimento e elaboração de materiais que foram potencializadores para o grupo. E trouxemos também o estímulo à corporeidade e à criatividade, para além da informação em saúde. Que isso deixou o grupo mais dinâmico. Além disso, então, houve a troca de experiências, a articulação e o planejamento também entre nós e os estudantes da enfermagem, promovendo, então, o desenvolvimento e a sensibilização do interprofissional. Pode passar. Nós gostaríamos de agradecer, então, né, em especial a nossa supervisora e preceptora Alana Fernereta, que também participou conosco do grupo, as profissionais e alunas da enfermagem, que nos acolheram com muito carinho e possibilitaram uma troca muito bonita, as nossas companheiras de estágio, que sempre se mostraram solistas em nos ajudar, e a todos que estão participando hoje com a gente. Obrigada. Muito bem, muito lindo. O grupo das gestantes eu estou conhecendo mais de perto agora. Muito bom ouvir vocês falarem. E eu sei que tem já pessoas querendo fazer comentários ali, fazer elogios, mas segurem aí que a gente vai abrir depois para todas, tá bom? Então agora eu vou chamar para concluir aqui a nossa mesa redonda com as estagiárias, a Júlia Caltabiano Porto e a Natália Maquino. Tá com vocês, meninas. Olá, boa tarde. Vou colocar a apresentação aqui também. Boa tarde. Deixa eu terminar. Pode ir, Nath.
Eu estava esperando abrir em tela cheia. Ah, foi? Deu certo? Agora foi, agora foi. Show. O nosso trabalho, ele vai ter uma apresentação em forma de cartilha, porque pensando nessa questão das atividades, no contexto remoto, foi muito uma nossa dificuldade no começo do estágio, de como a gente ia conseguir elaborar e fazer esse acompanhamento com os nossos pacientes e usuários através desse sistema digital. Então, foi uma grande dificuldade no começo, mas a gente conseguiu criar um espaço legal de saúde e de cuidado, e aí, pensando nisso, a gente criou essa cartilha para deixar de um jeito prático as orientações práticas das atividades que a gente utilizou dentro do grupo terapêutico na frente do consultório na rua. Também acho que é importante a gente falar que esses encontros eles aconteceram semanalmente com o grupo e foi pensado de um modo para a gente conseguir reforçar o olhar em relação ao cuidado daqueles que cuidam, né, dos profissionais da saúde que fazem parte da equipe do consultório na rua. Então, os primeiros encontros foram destinados para a gente conhecer melhor as histórias de vida, colher melhor essas trajetórias e as narrativas dos participantes. E depois disso, a gente começou a entender melhor as demandas desse encontro do individual com o coletivo, e a partir disso a gente conseguiu articular melhor as ações de saúde. Principalmente pensando na organização dos processos de trabalho e os seus respectivos cotidianos. E também a gente pensou em buscar ajudar a reestruturar o espaço de trabalho para um ambiente harmonioso e também promotor de cuidado. E depois dessas primeiras conversas, a gente elencou os principais temas, demandas, para a gente delinear o nosso plano de ação, que foram o cuidado de si, o trabalho e vida, questões de luto, vida e morte, a questão da pandemia e relações familiares. E cada atividade foi pensada e planejada junto pela equipe de estagiárias, e assim como as reflexões também. Aí, acho que pode passar agora, Ju. Então, a nossa primeira atividade foi o curtograma, que é como se fosse a atividade coringa da TO, imagino que a maioria aqui já deve ter feito, ou já ouviu falar, que é simplesmente esse jeito visual e imagético da gente conseguir organizar quais são as atividades que a gente gosta de fazer, que a gente não gosta, mas que faz mesmo assim, ou que não gosta, não faço. Então, ela é simples assim, você separa numa folha em tabela, em formato de tarjeta, o que tiver ao alcance, e, igual o exemplo, vai separar em categorias, o que gosto e faço, o que eu gosto e não faço, não gosto e faço, não gosto e não faço. E o objetivo dessa atividade, então, é promover autoconhecimento, resignificação e reestruturação do cotidiano e também do reconhecimento dos limites pessoais. Depois, no fim, desculpa, Ju, pode continuar. Eu só ia falar que depois a intenção é que a gente disponibilize essa cartilha de modo que as futuras estagiárias ou quem mais tiver interesse na área que possa utilizar também para melhorar esse repertório de atividades digitais. Boa. Uma outra atividade que a gente usou foi a meditação. Então, ela é uma ferramenta que para você se conectar ao momento presente, ao aqui e ao agora, na tentativa de se observar, né? Observar como é que está a sua mente. Ela favorece o autoconhecimento e maior conexão ao corpo e às sensações. Então, a gente trouxe uns primeiros passos, assim, para você entrar numa postura meditativa, iniciar a sua prática.
E também trouxemos alguns podcasts que tem algumas meditações para quem tiver interesse, né, começar essa procura. E é possível escolher temas específicos de acordo com o desenvolvimento das atividades do grupo. Então, isso fica bem aberto também. No caso, a gente conversou sobre a compaixão, né? Criando compaixão com o nosso próprio corpo, antes de iniciarmos a próxima atividade, que a Nath vai descrever. Vou contar um pouquinho do famigerado Body Map, também já muito famoso entre os nossos recursos. Eu gosto bastante, particularmente, dessa atividade, porque ela propõe, de um jeito artístico, esse mergulho na nossa história, esse mergulho no nosso passado, resgatar e narrar esses fatos que já aconteceram na nossa vida e que também permeia as pessoas importantes, momentos relevantes, tudo isso que vai de encontro com o que a gente é hoje, só que feito de um jeito artístico, pensado e a partir de questões disparadoras. Então, as orientações, rapidamente, a gente vai desenhar um corpo com qualquer postura, a depender de quem estar criando. Aí, tentando responder as questões disparadoras, você vai dando início a esse processo criativo. E aí pode ser utilizados os materiais de papelaria, o que tiver em casa disponível, canetinha, papel, tesoura, lápis de cor, tinta. É uma atividade bem livre, só que é muito importante que existam essas questões disparadoras, a depender do mergulho que você quer trazer na proposta da atividade. Eu vou ler rapidinho as questões disparadoras para vocês. E sim, bem lembrado, sabe? A gente combinou para que ela levasse algum dos materiais que tem no DTO na sede do consultório na rua, então eles puderam ter acesso a papel craft, tintas, alguns materiais que eles não tinham em casa. Então as questões disparadoras foram o mergulho para dentro de mim, que abarca quem eu sou, o que eu sinto, o que me falta, o meu papel no mundo. O que eu faço? O que eu quero fazer? Quais os meus planos para o futuro? O que eu gostaria de ver mudar? Minha relação com o meu corpo? O que eu vejo quando olho para o espelho? Ju, você pode ocultar essa barrinha, por favor? O que eu mais gosto em mim? O que eu não gosto? E a quarta questão é com quem eu posso contar a fim de delinear melhor onde está essa rede de cuidado. Uma outra atividade que ela foi muito interessante, né, de fazer com a equipe, é o corpo da equipe, né, uma atividade indicada para o uso institucional e com esse olhar mesmo com a equipe, né, então nós pedimos a cada integrante que eles refletissem ou expressassem artisticamente, pensando que se a equipe deles fosse um corpo, quais órgãos ou partes desse corpo você seria. Nosso objetivo foi entender como a equipe se organiza, quais as suas necessidades, como cada integrante se enxerga dentro do coletivo, como o coletivo enxerga cada integrante individualmente, e a partir disso construir alternativas possíveis para sanar as necessidades elencadas. E até então, como os nossos temas tinham uma certa densidade, uma certa profundidade, a gente foi sentindo que a necessidade de trazer um momento mais leve, descontraído, né? Então, a gente pensou em trazer memes. No caso em questão, a gente usou esse do qual o seu apartamento, e daí a gente pediu para que eles se localizassem em qual apartamento você seria durante esse momento da pandemia. Então, foi um momento bem legal, a gente riu, né? Foi bem gostoso, assim. E aí a gente colocou uma descriçãozinha do que seriam os memes, né? Que eles vão descrever um conceito mais com humor, e aí vocês poderiam utilizar tanto GIFs, vídeos, frases, a depender do contexto que ele vai estar inserido. Mas foi uma ótima ferramenta e recurso que é online, está na internet, que a gente pode usar a nosso favor, que deu super certo. E também a gente usou uma atividade, né, da livre expressão, que ela é uma atividade bem coringa e ela pode ser usada com temáticas variadas.
Então, pensando num tema proposto, que pode ser qualquer um, incentivamos, né, os participantes a buscar imagens, músicas, objetos, desenhos, poemas, o que a criatividade permitisse, para retratar como entendem, como se relacionam com o tema, qual o significado, quais os sentimentos e reflexões surgem durante o processo. Então, um dos objetivos é poder iniciar uma conversa na qual diferentes pontos de vista possam existir e de forma que também a proporcionar um espaço para que diferentes formas de expressão aconteçam, né? Entendendo que cada um se expressa melhor de uma forma. Nath? Seu microfone está desligado, Nath. Desculpa, emocionei. Mas, foi minha enfim, vez, Verdade, Sá. Então, já caminhando para o fim, essa é a atividade das relíquias, que também propõe essa volta pelo passado, então, por memórias, lembranças, e ou de pessoas e momentos importantes no decorrer da vida. E a orientação foi que eles trouxessem tanto imagens como fotos ou objetos, enfim, qualquer coisa que remetesse essas recordações. A discussão permeou mais as questões familiares, então os símbolos trazidos, as imagens trazidas, giraram mais em torno dessa história de vida da família. E o objetivo foi recontar uma história que simbolizasse esse momento e que reunisse reflexões que acolham cada trajetória de vida. E por fim, né, a gente deixou aqui algumas dicas que foram bem importantes durante esse processo. Então, nós produzimos um produto visual, na medida do possível, dos encontros. Então, utilizando geralmente o PowerPoint. E daí nós colhíamos frases ditas, imagens, músicas, e fazíamos uma forma de guardar, né, o que a gente via nesses encontros, para poder também retornar a isso em próximos momentos. Então, eu trouxe uma frasezinha da Maximino. A atividade em si não cura, mas sim as condições na qual ela é realizada e o tipo de vínculo estabelecido. Então, a gente viu que realmente houve, né, momentos de encontro, de afetos, de trocas, e que principalmente nesse momento de pandemia foi muito importante. E o grupo terapêutico, ele favorece a comunicação, o compartilhamento, o sentimento de pertencimento, proporcionando vivências e reflexões dos limites e potencialidades de cada membro. Então, a gente conclui agradecendo, principalmente a Ivonete, que está aqui representando toda a equipe, e foi incrível fazer parte disso. E também agradecemos a participação, né, das meninas, da nossa equipe das estagiárias, que nada disso teria sido possível se não fosse todas nós juntas nesse processo. É isso.